Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não bate um papo. Eu vim aqui tentar gravar esse tipo de vídeo. Também estou meio sem tempo de fazer as caminhadas, então vamos tentar gravar aqui mesmo. E uma coisa que se falou muito aí nas redes sociais nesse final do ano que passou, de 2025, foi com relação aí à questão dos estrangeiros aqui, dos imigrantes, né? Então a população japonesa teve, né, não estou falando que do modo geral que foi todo mundo, mas nas redes sociais, quem acompanha aí o pessoal que está aqui no Japão percebeu que teve várias pessoas que reclamaram sobre discriminação, né? E esse tipo de coisa eu acho que foi fruto aí de um conjunto de problemas que aconteceu aqui, né? O ano passado, todo mundo sabe que o Japão ele teve um boom aí no turismo, né? Aumentou bastante o número de turistas aqui no Japão. E quer queira, quer não, isso acabou trazendo alguns problemas para a população japonesa, né? Inclusive essa parte aí da rede social mesmo, né? Muita gente fazia vídeos, gravando vídeos aí, correndo atrás de likes, acabaram fazendo coisas que deixaram o povo japonês um pouco desconfortável, né, com várias situações. E isso aí foi gerando um descontentamento por parte da população e fez com que eles olhassem aí os estrangeiros de uma forma diferente, né? Então, o turismo acabou trazendo, né, esse tipo de problema aqui, infelizmente. Uma outra coisa que aconteceu também no ano que passou, surgiu aí não no ano, né, nesse ano, mas há um tempo atrás, na época da pandemia, acabou surgindo aí um partido chamado Sanseito. Esse partido aí tem aí como slogan o Japão em primeiro lugar, né? Ele é um partido nacionalista que eles sempre reivindicaram, né, que os estrangeiros estão aproveitando de certos programas aqui do Japão, então eles acham que isso não é justo, né? Então teve muita coisa assim que também não foi verdadeiro que eles falaram, né? Que eles utilizaram bastante a rede social para poder aparecer, né, para o povo japonês. Tanto que como eles nasceram dentro, né, dessa época da pandemia, eles utilizaram tanto a rede social, eles atingiram o pessoal de 20 anos, 30 anos, né? Porque o pessoal mais velho não tem muito acesso, né, a redes sociais, então eles ficaram meio que de fora. O que eles conseguiram fazer, assim, essa é uma leitura que eu faço, né? Talvez isso não seja uma verdade, né? É uma opinião minha. Depois vocês deixam a opinião de vocês também. Mas com toda essa falácia que eles tiveram aí com relação aos estrangeiros, os problemas que os estrangeiros podem trazer com questão de segurança, né? Eles acabaram trazendo notícias falsas para evidenciar tudo isso que eles queriam e acabaram conquistando uma certa fatia aí de um pessoal. Eu acho que as pessoas, todo mundo sabe que em qualquer parte do mundo existem as pessoas que discriminam, né? Pessoas de outros países. Existe, digamos assim, um racismo, né? Não estou falando que é todo mundo, mas eu estou falando que sempre vai existir pessoas com esse tipo de pensamento. E aqui no Japão é cultural a pessoa pegar e ter o respeito ao próximo. Então eu acredito que muita gente que era assim, discriminava o estrangeiro, ele não tinha coragem de expor isso para fora, né? Justamente por essa questão da cultura aqui do Japão. E com esse partido aí esbravejando todo esse sentimento, né, colocando esse slogan de Japão em primeiro lugar, incentivou algumas pessoas que tinham esse sentimento guardado dentro de expor isso para fora, né? Então eu acho que isso acabou acarretando também nessas reclamações que a gente vê aí dentro da comunidade brasileira, não só na comunidade brasileira, isso aconteceu em outras comunidades também. Começou a surgir vários vídeos, né,
de japoneses atacando estrangeiros, não só brasileiros, mas estrangeiros no modo geral, tá? Então apareceu vários vídeos, né? Então são problemas que os imigrantes aqui estão sofrendo, não só imigrantes, mas inclusive turistas também, né? Isso aí acabou, como eu estava dizendo, né, fazendo com que essas pessoas que tinham esse sentimento soltassem isso para fora, né? Esse partido ele conseguiu, nessa eleição do ano passado, 15 cadeiras, né? Eles conseguiram eleger 15 pessoas. Então, ele acabou tendo uma certa relevância dentro aí, né, do cenário político. E também teve a eleição, pela primeira vez, a primeira ministra aqui do Japão é uma mulher, né? Isso aí, o povo japonês também abraçou essa causa, né? O fato dela ser mulher foi uma coisa diferente. Então a popularidade dela no início foi bastante alta, porque também ela deixou bastante evidente que ela iria fazer algo com relação aos estrangeiros, né? As regras seriam endurecidas, seriam mais rigorosas com relação aos estrangeiros. E logo que ela foi nomeada primeira-ministra, ela também nomeou uma ministra, a Kimi Onoda, numa pasta que ela criou aí, e essa pasta vai gerenciar aí a questão dos estrangeiros, né? Do convívio dos estrangeiros com relação aos japoneses. Então eu acho que a somatória de tudo isso aí acabou, né, resultando em tudo isso, essa questão aí do povo japonês se soltar mais, colocar para fora, né? Já que teve essa parte vindo da política, né? Assim, incentivando, né, essa questão do Japão em primeiro lugar. O povo japonês acreditou em muita coisa que esse partido falou, que eu falei que teve muita coisa que não era verdade, né? Esse partido reivindicava que muitas coisas que pessoas estavam aproveitando de programas de ajuda do governo e que eles achavam que os imigrantes não teriam direito a isso. E uma boa parte da população aí acabou abraçando essa causa, porque paga imposto, né? Esse país já é considerado o país do imposto. Paga-se muita coisa aqui. E está sendo para ser usado em prol dos estrangeiros, que isso não é uma verdade, né? Quer dizer, esse partido conseguiu colocar isso na cabeça da população e isso aí acabou complicando a vida dos estrangeiros aqui. Lembrando mais uma vez que eu estou trazendo aqui uma leitura que eu faço e que talvez não seja uma realidade, mas o que eu acabo entendendo de tudo isso é que nós latinos, né, não só brasileiros, mas da América Latina, quem vem para cá a trabalho, está vivendo aqui, a gente tem um visto de longa permanência aqui, né? Diferente dos asiáticos. Tem muitos asiáticos, né, com exceção aí dos filipinos. Os filipinos têm o mesmo processo de visto nosso, né? Mas os vietnamitas, os asiáticos em geral, ele tem um visto diferenciado. Ele não tem esse visto de longa duração, sabe, no modo geral. Geralmente os vietnamitas, por exemplo, têm um visto de 3 anos, eles vêm aqui, trabalham 3 anos, aí tem que ir embora, não tem como renovar, né? E esse processo vem mudando, né? Cada vez vão aperfeiçoando o tipo de visto, conforme a necessidade, né? Que todo mundo sabe que o Japão é um país que necessita de estrangeiro. Mas o que eu consigo entender é que eles querem tentar, de uma certa forma, com esse endurecimento, né? Todo mundo sabe que eles estão querendo aumentar o valor do visto de longa duração, que hoje está entre 5.000 e 10.000 ienes. Eles querem colocar um teto aí eu já ouvi falar de até 300 mil. A princípio era de 100 mil, mas depois teve uma outra notícia que dizia que teria um teto de 300 mil, né? Dependendo do tipo de visto. Então, com isso aí, eles querem meio que fazer com que
as pessoas que têm esse visto que têm a chance de ter o visto de longa permanência, eles fiquem meio desestimulados a continuar aqui, né? É uma forma de fazer que incentive essas pessoas a voltarem ao seu país de origem, né? O que eles não querem é arcar com despesas do tipo assim, aposentadoria, né? A pessoa vai se aposentar, depois vai ter esse encargo aí da aposentadoria, né? Essa despesa. Eu acho que é mais ou menos por aí. E os asiáticos, como eles podem tá dispensando de tempos em tempos, então o mais interessante para o Japão seria isso, porque não traria, né, essa despesa para eles aí futuramente. Eu não sei, eu posso estar até enganado, né, com essa minha leitura, mas pelo andar da carruagem, o que parece que o governo pretende fazer é isso, né, diminuir drasticamente o número de pessoas que têm esse visto de longa duração. É lógico que eles não podem mandar embora, né? Então é uma forma de incentivar as pessoas, a convidar as pessoas a irem, né? Para manter esse outro tipo de visto que, se por acaso tem partido aí que fala que tem como normalizar a situação e manter o número de estrangeiros num patamar muito baixo. Hoje a gente representa aí, os estrangeiros representam cerca de 3% da população e a previsão que eles queriam é de não deixar ultrapassar 10%. Mas se continuar do jeito que está, é óbvio que a tendência é ultrapassar esse número. É isso que eles querem evitar. Ao meu ver, o que acontece é isso. Eles não querem ter essas despesas de ajuda, né? Esses programas de ajuda para pessoas de baixa renda. Então, com isso, você elevando a taxa de visto, eles conseguem filtrar as pessoas, né? Peneirar as pessoas que têm condições de ficar aqui. Então, quem tem dinheiro para pagar um valor aí, uma taxa de renovação de visto alta, teoricamente teria condições de estar vivendo aqui sem pedir essa ajuda do governo, né? A gente percebe que tem muita gente que pede ajuda, é óbvio que muitos são por necessidade mesmo, mas infelizmente a gente sabe que tem muita gente aí que não é por necessidade, né? Ele pede ajuda aí porque não querem estar aí trabalhando, querem aproveitar, né, desse tipo de ajuda que o governo fornece. E isso aí faz com que a população japonesa acaba aí, né, achando que é injusto isso, né, e gera toda essa polêmica, e eu acho que isso que está acontecendo aqui no Japão. E aí, o que vocês acham de tudo isso aí? Qual a opinião de vocês? Por que o Japão resolveu fazer isso aí, de repente, aí, com relação a estrangeiros, né? Tentar dificultar a permanência dos estrangeiros nessa questão aí do visto de longa duração. Deixa aí seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!